Vamos falar sobre a visão mais distópica de Tio Sam no olhar do escritor Steve Darnall. Fala, observadores! Se formos procurar pela internet, verificaremos que vários países possuem uma personificação nacional. E o que seria isso? Bem, a personificação nacional é uma figura, assim podemos dizer, antropomórfica, que simboliza ou representa um país. O Brasil, por exemplo, possui a efígie da República, que, por sinal, já estampou a nota de R$1 e as moedas que o país tem. A França tem Marianne, que representa a simbologia da frase da Revolução Francesa: liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade, fraternidade. O pintor Eugène Delacroix a personificou em uma pintura intitulada Liberdade Guiando o Povo. E como Marianne, outras mulheres representam países, como Germânia representa a Alemanha, Hellas, que representa a Grécia, Bharat Mata, que representa a Índia, Amaterasu Omikami, que representa o Japão, Britânia, que representou a Grã-Bretanha, e Colômbia, que representou os Estados Unidos da América. Bem, essas duas últimas eu mencionei no passado, pois ambas foram substituídas por personificações masculinas. John Bull, por exemplo, surgiu como nova personificação no século XVIII, substituindo Britânia, enquanto o Tio Sam surgiu como uma nova personificação no século XIX, substituindo Colômbia. A transição de figuras masculinas patriarcais contra as femininas refletiu uma mudança na autoimagem dos Estados Unidos e do Reino Unido, de uma nação idealizada para uma nação mais agressiva e expansionista. Tio Sam surgiu durante a Guerra de 1812 e, de acordo com a lenda, sua aparência foi baseada no açougueiro Samuel Wilson, que forneceu ração para as tropas estadunidenses durante o conflito. A popularidade do personagem se tornou importantíssima, principalmente durante os conflitos das duas grandes guerras, pois estampava os cartazes de convocação, o icônico pôster I Want You for US Army, que solidificou Tio Sam como uma voz autoritária e exigente do Estado. Então, em julho de 1940, Tio Sam chegou aos quadrinhos pelas mãos de Will Eisner e David Berg na National Comics número 1 da editora Quality Comics. A história do personagem mostra ele como um soldado que lutou na Guerra Revolucionária Americana e, após perder a vida no conflito, se tornou um ser místico que sempre aparece quando o país precisa dele. Assim sendo, Tio Sam surge para ajudar os Estados Unidos a enfrentar os inimigos do povo estadunidense. John Bull até chegou a participar de algumas histórias do Tio Sam, também lá na Quality Comics. Bem, depois que a Quality encerrou suas atividades em 1956, a National Comics, a DC Comics atualmente, adquiriu alguns ativos da empresa como o Tio Sam. O personagem ressurgiu na Justice League of America 107 de outubro de 1973 como líder do grupo Os Combatentes da Liberdade, na Terra X, onde a Segunda Grande Guerra Mundial não se encerrou e Tio Sam, Condor Negro, Lady Fantasma, Homem-Boneco, Bomba Humana e Raio ainda enfrentam as forças do eixo. Então, nos meses de fevereiro e março de 1997, o escritor Steve Darnall e o desenhista Alex Ross trouxeram Tio Sam novamente na minissérie de 2 edições da Vertigo Comics US Uncle Sam. Assim, caso não tenham percebido, o nome Uncle Sam em abreviação lembra United States of America,
Estados Unidos da América em inglês. Bem, a história nos mostra Tio Sam em decadência. Mas, antes de começar a narrar isso, preciso tocar em um ponto importante, pois há anos estou com essa história pronta para ser contada, mas com o panorama atual, em que os habitantes dos Estados Unidos, alguns deles, demonstram não se portar com as ações de seu presidente, a história simplesmente tem caído como uma luva nessa realidade. Continuando, muitos consideram os Estados Unidos como uma terra das oportunidades, da liberdade e todo aquele blá 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 que sempre se ouve. Mas poucos conhecem de fato os Estados Unidos dentro dos Estados Unidos. Um país que ascendeu sobre o corpus de nativos americanos daquela região, usando escravos para poder lucrar e prosperar, sem se importar com o futuro, ou melhor, esperando um futuro mais abençoado, mas sem se importar quantos corpos deixaria no caminho. A expansão estadunidense custou a redução de mais de 90% das populações indígenas, e a prosperidade inicial se deu às custas de milhões de pessoas escravizadas. Pisando ainda nos dias de hoje em latinos, como eles consideram qualquer outro habitante das outras Américas, indígenas e pretos. Bem, aqui agora eu vou para o meu pedido costumal, minha mendigagem. Se estiverem gostando do vídeo, deixa o like aí. Se caso não tenham gostado de alguma coisa, pode dar o dislike, não tem problema nenhum, fica aquele feedback que entra a gente. Se estiverem gostando, eu já chamo vocês, não deixem de se inscrever no canal, clicando aqui embaixo e dando aquele peteleco na sinetinha para receber as informações dos vídeos que eu posto aqui. Seguindo para a minissérie, que aqui a Abril publicou, como na original, mas de forma quinzenal, em outubro de 1998, Steve Darnall mostra que Sam vive se relembrando de um passado de lutas em busca de liberdade, mas vive uma vida sem esperanças, cujo futuro é totalmente incerto. Tio Sam vivencia delírios dos erros que cometeu como personificação nacional, pois mesmo que tenha lutado pela liberdade do país que ele representa, esqueceu que os dominados e os escravizados também deveriam ser protegidos por ele. A história de Darnall busca mostrar que o símbolo no qual Tio Sam deveria representar está desgastado e é deficiente, jogado na sarjeta, como ocorreu com muitos durante a Grande Depressão de 1930. O Tio Sam de Darnall não é mais o recrutador orgulhoso, mas sim a consciência perturbada da nação. Com o passar do tempo, Tio Sam fica debilitado por suas próprias falhas. Ele encarna a face cruel do capitalismo, uma desigualdade profunda na sociedade, onde os ganhos das classes oligárquicas se constroem sob o trabalho e o pisar na cabeça dos trabalhadores. Nos anos em que viveu em prosperidade, esqueceu que esta foi fornecida por aqueles que edificaram os Estados Unidos. As várias almas que se perderam ao escalar enormes edifícios e caíram de grandes alturas, sem asas, como Ícaro, para transformar os Estados Unidos em um dos maiores estados em ascensão. Alex Ross enriquece a obra com sua arte extremamente realista. Ross, cuja arte normalmente eleva os heróis ao divino, usa seu hiperrealismo para mostrar a feiura e o cansaço do Tio Sam, transformando o ícone em um homem derrotado e sujo. Ele traz constantes homenagens, lógico, é de Alex Ross, ao mesmo tempo que nos dá um quadro de como podemos ver os Estados Unidos realmente por dentro. Assim, existem documentários que narram as constantes falhas
dos estadunidenses, sejam nas ações de suas leis ainda retrógradas e ineficientes, na maioria das vezes para alguns habitantes, principalmente negros, seja em uma educação deficitária que não promove uma evolução do ser humano, levando-os a empregos que os desmerecem como cidadãos, facilitando somente para aqueles que possuem rendas per capita altas ou herdeiros dessas rendas, ou que mostram como eles ainda agem contra os verdadeiros responsáveis pelos Estados Unidos da América ser como são, tendo pessoas que promovem eugenias e racismos sendo elevados e glorificados. Eles vivem uma ideia criada pelo tal destino manifesto, uma crença e doutrina ideológica do século XIX, onde os estadunidenses têm o direito moral e missão divina de expandir seus territórios pela América do Norte e pelos oceanos Atlântico e Pacífico, gerando o seu imperialismo hegemônico. Para o tio Sam de Darnall, este destino não é um sonho, mas um verdadeiro pesadelo recorrente. E o Tio Sam é um retrato de uma realidade que somente é conhecida por aqueles que vivenciam de verdade os Estados Unidos da América, mas que pode se tornar de conhecimento de todos. Os Estados Unidos da América pode ser uma terra de oportunidades, lógico, mas que oportunidades ela traz de verdade? Sim, tem pessoas que perseveram e venceram as agruras, mas isso ocorre em todos os cantos do mundo. É incrível. O lance é, para quem são as oportunidades dadas? Os campos de algodão estão irrigados com o sangue dos escravos, bem como toda a extensão estadunidense de leste a oeste, do norte ao sul, com o sangue de nativos indígenas, que são os verdadeiros moradores originais dessas terras. Cada topo de edificação tem almas de trabalhadores rodeando-as, enquanto os burocratas, oligarcas, capitalistas engordam, sedentos por mais poder e mais dinheiro. Sim, podemos ler tudo isso nas duas edições de O Tio Sam. É só prestar atenção ao que está desenhado e escrito para compreender que os poderes somente beneficiam aqueles que os apoiam. E, quando você não faz isso, você é descartado e jogado na sarjeta. E eu finalizo o vídeo aqui. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo. Se gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se não gostaram do vídeo, novamente pode dar o dislike, aquele feedback que entra a gente. Comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo o que acharam do vídeo. Se gostaram, se não gostaram, a gente conversa aqui embaixo. Outra coisa que eu peço aos meus observadores e peço também para você, faz um grande favorzão para mim, que me ajuda muito isso mesmo. Compartilhe o vídeo, joga esse vídeo para frente para trazer mais pessoas aqui ao Velho na Torre. E coloquei no começo, pedi no meio, peço aqui agora para vocês. Aqui embaixo tem um botãozinho de inscreva-se. Clique nesse botão de inscreva-se e não esquece nunca, nunca mesmo, do peteleco na sinetinha para estar recebendo as comunicações dos vídeos que eu posto aqui, às sextas-feiras, às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa. Palestina livre. Até mais. Fui.